Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Sirena. Então, hoje a gente vai fazer uma leitura para o signo de Peixes em relação ao mês de março de 2023. Serve tanto para o signo solar quanto o lunar e o ascendente. Ok, então, Peixes, para começar, a gente tem aqui a carta com o tema do mês, ou a energia do mês. A gente tem Afrodite com amor. Pode ser que. Eu não sei se romance vai ser relativamente importante para você nesse mês. Com essa carta aqui, eu sinto que é mais uma questão interna, uma questão onde você está sentindo mais energias leves em relação a si mesmo, está se amando mais ou está descobrindo o amor próprio, renovando o amor próprio, esse tipo de coisa. Pode ser que essas energias estão te impulsionando a encontrar. Eu não sei, é como se você tivesse ou se dedicando a alguma coisa que você gosta mais, se dedicando a algo que traz um retorno emocional, ao invés de um retorno financeiro ou um retorno materialista. As energias vão estar mais benéficas para isso, ou mais propícias a isso, para questões de autocuidado. E também pode ser que você esteja mais atraente para as pessoas ao teu redor também. Pode ser que você esteja atraindo romance nesse mês de março. Então, se é algo que você está buscando, você pode tirar vantagem disso. Aqui nas cartas do Lenormand, a gente tem a carta do coração, mas ela vem seguida da carta da foice. Então, claramente, você está cortando alguma coisa da tua vida. Possivelmente, eu não sei se é um fim de um relacionamento ou é simplesmente cortando alguma coisa que já não está te servindo, porque isso pode indicar alguma coisa que você gostava de fazer, mas que talvez você não te traga mais a mesma alegria que te dava antes. Então meio que você remove isso para focar justamente no que importa no momento. A gente não tem as cartas das pessoas aqui no caso, né? Então por isso que eu não acho que, obviamente, essa é uma leitura geral. Eu acho que o foco maior é justamente nessa questão interna, de encontrar essa paz interna, esse amor próprio. Não necessariamente que alguém vai estar surgindo, as cartas não estão indicando isso, pelo menos, na tua vida, embora isso obviamente possa ser. É possível, né? Sempre pode acontecer. Começando aqui, a gente tem a raposa sobrepondo a carta do cavaleiro. Pode indicar uma nova jornada em relação a dinheiro ou finanças. A raposa ela também pode falar sobre negócios ou trabalho, ambiente de trabalho, ambiente corporativo. Como o cavaleiro aqui existe algum tipo de movimento, algum tipo de progresso que está sendo feito nessa questão, então pode ser que também pode representar mensagem vindo até você. Pode ser então uma proposta ou alguma coisa começa a andar nesse sentido, talvez no trabalho você sinta que as coisas estão fluindo com mais facilidade. A raposa aqui, ela também pode representar uma pessoa de caráter duvidoso, mas eu acho que como as cartas ao redor dela são muito positivas, isso meio que tanto, né, você tem a carta do trevo aqui logo em seguida, e o trevo ele é uma carta muito positiva e ele meio que neutraliza um pouco a ação negativa das outras cartas. Eu acredito que isso então realmente indica que é uma questão de trabalho ou de negócio, e não necessariamente uma pessoa que esteja tentando tirar vantagem da situação, né, que está dando esse significado, alguma coisa que está começando a fluir numa questão de ambiente ou de negócios. Talvez você tenha o seu próprio negócio e você perceba que existe um progresso positivo, ou se é um progresso, provavelmente vai ser positivo, né, nessa questão. Aqui a gente tem nessa sequência a raposa, né, é uma diagonal com a raposa, a carta da soberba, da arrogância, com a carta do coração. Essa carta aqui, ela é meio... Eu considero ela neutra, eu não considero ela negativa, mesmo porque eu não tenho nada contra animais, principalmente pavões. Pavões são bonitos. Ela fala sobre arrogância, né, o significado da carta em si. Porém, nessa questão, eu tô vendo mais como uma... Como eu falei, um descobrimento de amor próprio, alguma coisa que talvez você esteja tomando mais cuidado da tua aparência ou prestando mais atenção em como você se porta, em como você se apresenta para os outros, não por pura vaidade ou só
por ego, é mais uma questão de você estar encontrando essa versão que merece ser cuidada, que merece ser bem tratada. Então, isso meio que se desenvolve nessa questão. Pode ser, inclusive, que isso indica que no ambiente de trabalho as pessoas podem ter uma visão mais positiva de você, ou elas estejam impressionadas com o que você está fazendo. Que para mim também o Pavão tem essa impressão, né? Você está sendo visto, você está sendo reconhecido. Então é importante também tomar cuidado com como você se expressa e como você fala, porque já que as atenções, né, os olhos vão estar sobre você nesse mês, é importante você ficar atento para não deslizar, ou talvez até por isso a gente tem nessa diagonal aqui, né, a carta da raposa. A raposa ela tem pontos positivos e ela também tem pontos negativos, então se você der uma deslizada, isso pode se transformar em algo ruim ou algo negativo. Talvez vai ter gente que vai querer apontar o dedo para qualquer coisa, então se você deslizar um pouco, pode ser que isso alguém vai querer te atacar, meio que para fazer parecer que você não é tudo isso. É só importante ficar de olho nessa questão. Aí aqui na sequência a gente tem a carta do trevo sobrepondo a carta do coração. Pode ser um relacionamento, se for analisar só essas duas cartas, sim, pode indicar que um relacionamento está surgindo do nada. Ou pode ser que você desenvolva um novo interesse nesse mês de março. Descubra que você tem interesse em alguma coisa ou comece a se envolver com um hobby diferente do qual você não tinha interesse antes, eu nem sabia que existia. Eu acho que vi mais uma questão por causa do trevo aqui, que pode indicar uma surpresa, né? No caso, uma surpresa positiva. Fala de sorte, né? Pode ser que alguma coisa apareça do nada nessa questão de hobby ou de interesse. Na sequência, aqui a gente tem a âncora sobre a foice. Para mim, isso indica que alguma coisa que era estável está sendo eliminada da situação. E nesse caso aqui, a foice normalmente é você quem impõe, né? Você que está empunhando ela, não é outra pessoa, não é o universo. Então, é uma mudança que você está fazendo na tua vida nesse momento, está removendo alguma questão. Podia até ser estável, ou talvez estivesse estagnada, né? Vai depender da situação. Mas você está cortando isso para limpar o caminho para alguma outra coisa. Está removendo algum peso ou algo que estava te segurando, né? Porque a âncora é algo que te segura. Então, obviamente, a âncora é uma carta neutra, né? Pode ser positivo, pode ser negativo, em alguns casos é positivo. Você está ancorado, né? Pode significar segurança, mas também pode significar estagnação. Então vai ser relativo ali à tua situação. As cartas ao redor não indicam que existe algum problema, com exceção da carta da doença aqui, do enfermo. Eu coloquei as cartas do Sibila sobre as cartas do Lenormand para complementar. A gente tem, né, a carta do... Na verdade, é essa ordem aqui. Como eu disse, a gente tem a carta do pavão, do enfermo e do amigo. E o enfermo tá bem no meio da leitura, o que já meio que indica que existe alguma coisa que não tá... que tá estagnada. Isso aqui pode não estar relacionado à questão de finanças, no caso, já que eu falei que tem a carta do cavaleiro aqui no começo. Ou pode ser que alguma coisa... você veja progresso no começo do mês em relação a algo. E ele meio que estagne. Essa questão vai ficar estagnada, ou pelo menos vai ter um atraso, talvez, mais pro meio do mês ou pro fim do mês. Eu tô vendo isso mais como uma parada temporária, tá? Porque o resto indica a mudança logo em seguida. A gente tem a carta da foice logo em seguida. Aqui, né, nessa sequência do trevo com o enfermo e a foice, você vê que tem essa... talvez uma solução inesperada para o que estava estagnado, você encontre uma solução e consiga remover isso da tua vida. E aqui a gente tem também, né, nessa sequência, uma sequência positiva, a carta começa com o coração, vai para o enfermo e a âncora. Para mim isso está indicando que em uma questão emocional, você está encontrando uma resolução, encontrando um caminho mais estável, né? Se for nessa questão de amor próprio, principalmente.
onde você se sente mais estável ou mais estável em relação a outras pessoas, em um relacionamento especificamente. É como se você encontrasse uma resolução para isso, para essa questão que não estava andando ou que estava meio que estagnada. E aí, por fim, a gente tem aqui a carta da Cruz com a carta dos lírios. Isso pode indicar a intervenção divina. Os lírios eles também podem falar sobre trabalho, então a gente tem aqui já duas cartas, né? Uma começando a leitura e outra terminando a leitura, que é a raposa com os lírios. Isso pode indicar, então, uma questão de emprego ou de, como eu disse, trabalho, o lugar onde você trabalha, que pode ser mais relevante para você, né? Já que essas duas cartas elas estão opostas e uma está no começo e a outra está bem no fim. Pode ser que, então, o mês de março meio que esteja emaranhado nessa questão de trabalho ou de negócios. E, como eu disse, nessa combinação aqui, isso pode indicar uma espécie de intervenção divina, uma questão espiritual. Pode indicar uma elevação espiritual também. Eu vejo a cruz. A cruz, ela também é meio relativa. Ela pode ter Acho que depende, né? Eu não vejo ela como negativa. Eu vejo que existem... Todas essas cartas são muito mais complexas, né? E muito mais do que o significado, né, do que está escrito. Para mim, a cruz ela pode falar sobre essa questão espiritual. Eu também vejo um pouco isso como se fosse um auxílio divino, realmente. Pode indicar um peso, algum tipo de responsabilidade. Nesse caso, como está acompanhada com os lírios, eu acho que é mais uma questão espiritual mesmo. Talvez você vá chegar no fim do mês e vá meio que passar por uma elevação espiritual de algum modo, ou uma libertação de karma. Pode ser que você esteja se encaminhando para isso. Eu acho que, na verdade, que o mês de março vai ser um mês de mudança para muita gente. Então, no teu caso, pode ser que ou esteja relacionado a trabalho, ou é mais uma questão espiritual mesmo. E que a gente tem a carta da amiga, né, para acompanhar essas outras cartas aqui. Pode ser que essa tua mudança... É por isso que eu também que eu tô vendo um pouco essa questão espiritual. A gente tem a carta da amiga bem no meio, né? Eu acho que você pode ter alguém no mundo espiritual que esteja te ajudando nesse momento a passar por essas mudanças, a aceitar essas mudanças e esteja te dando, inclusive, né, a estabilidade necessária para isso. Pode ser que você conheça uma pessoa, né, que esteja ligada a questões espirituais e ela vai te proporcionar algum tipo de conhecimento diferente em relação a isso, ou permitir que você tenha uma visão, uma perspectiva diferente em relação à vida de um modo geral. É isso, eu não tô vendo muito desafio aqui. Acho que de todas as leituras até agora, essa é uma das que tem menos desafios nessa questão. Vai ser um mês, talvez, um pouco... Talvez exista um pouco de altos e baixos, assim, nessa questão de ver progresso, depois meio que para, depois ver progresso, mas não vai ser tão complicado. Não me parece que você tenha pessoas ao teu redor que estejam te impedindo de chegar a algum lugar. Eu acho que a tua energia, de um modo geral, vai estar muito mais clara e limpa. Assim como a gente tá falando, já viu aqui com a carta da Afrodite, do amor, né? Vai ter essa leveza. Aqui como conselhos a gente tem... Como conselhos a gente tem o 4 de espadas, a roda da fortuna e a lua. Eu acho que é basicamente... você não precisa tentar controlar tudo. Você não precisa... Eu acho que tem coisas, talvez, que vão acontecer nesse mês, ou eventos, ou simplesmente essas questões internas, onde você vai sentir essa mudança. Eu acho que é natural existir uma certa resistência em relação a isso a princípio, mas eu acredito que não... com a roda da fortuna aqui, é meio que não tem muito o que você fazer. A gente também tem a carta da lua, são 2 arcanos maiores, e tá vindo como carta de conselho. Tá meio que dizendo que você não tem controle de tudo, da situação. Às vezes é melhor não controlar, é melhor simplesmente se deixar levar por isso. É meio que essa sensação que eu tô tendo com essas cartas aqui como conselho. Até com o 4 de espadas aqui, né, que parece que você tem essa pessoa que ela tá deitada, tá relaxando, ela não tá fazendo absolutamente nada. E me lembra um pouco essa carta aqui
do enfermo, que tá bem no meio. Inclusive, né, a carta do enfermo tá bem no centro da leitura. Pode ser que exista algum período ou algum momento no mês em que você vai ser meio que requisitado a fazer uma pausa. E se não, você não fizer isso por escolha própria, meio que o universo jogue isso em cima de você. Eu acho que se houver a possibilidade de fazer uma pausa em alguma coisa, e aí obviamente vai depender para cada um, se existir a possibilidade de. E daí, como eu disse, pode ser para qualquer coisa, pode ser em relacionamento, pode ser em trabalho, pode ser questão pessoal. O conselho é, se houver essa possibilidade, ou se você meio que sentir que é necessário, se você não fizer isso, o universo meio que vai jogar isso pra cima de você. Então aí, obviamente, é uma questão da escolha tua, né? Eu acho que você vai ter que aceitar isso de alguma forma. Pode ser, inclusive, que venha em forma de. Eu não quero dizer doença. Pode ser uma gripe ou um resfriado que meio que te obriga a fazer uma pausa. Às vezes isso acontece porque a gente tá se exigindo mais de si, né? Da gente mesmo. Então é meio que você acaba. A tua imunidade cai justamente porque você tá fazendo muito mais do que é necessário e você se obriga a fazer essa pausa porque não tem como você não fazer a partir dali. Mas é óbvio que se. Obviamente, se a gente pudesse não chegar nesse ponto, seria melhor. Mas no teu caso, eu acredito que existe alguma coisa, inclusive, né, que nem tá visível. Aqui a gente tem a carta da Lua, né? Que indica esse mistério. Não, é algo que não tá dentro da visão, não tá dentro da minha visão, inclusive. Existe alguma mudança, alguma transição e que você vai fazer isso até talvez sem saber, sem conhecer, e não é para se questionar. O conselho é basicamente isso, sobre isso. Não se questionar sobre essa questão. Simplesmente se deixar levar por isso. A carta da Roda da Fortuna é uma carta extremamente positiva, é uma das minhas cartas favoritas do tarot. Então, né, ela indica essa mudança, que é uma mudança positiva. Eu acho que você tem com o que se preocupar. E aqui, como mensagens dos guias, dos anjos, ou o que você acreditar, eu vejo como guia, dos guias espirituais. A gente tem essas 3 músicas aqui, Find the Real, You and Unstoppable. Bom, essa daqui já é meio clara, fala sobre encontrar o que é real. Muito possivelmente você vai estar focando no eu, focando no teu eu superior, no que você busca para tua vida, tendo esse momento de reflexão, buscando o que realmente importa para você, mais numa questão emocional, realmente, tendo esse autocuidado, focando realmente no eu, né? No caso, você. Aqui, né, inclusive, se você vê nessa sequência meio que uma frase meio que se complementa, encontre o verdadeiro você, o verdadeiro eu. Encontre quem você é de verdade. E aqui a gente tem Unstoppable, que fala sobre algo que não pode ser impedido ou não pode ser parado. Nesse caso, pode ser ou você, talvez em alguma questão, que não tem como você. Se você estava se preocupando com algo, seus guias estão dizendo que não tem por que você se preocupar. E também meio que tá indicando que o que quer que você comece agora não tem como você parar depois. Isso tá vindo como um conselho. Talvez para você prestar atenção. Acho que vai se aplicar, obviamente, em várias. Tudo vai depender de como você aplica isso. Você vai ter que ver na tua vida o que você vai criar em março ou o que você quer criar para você, porque isso aqui não vai ter mais parada. Eu acho isso aqui, olha, tá vindo para mim assim como um aviso. É um aviso. Eu vou dar exemplos, tá? 2 exemplos. Um exemplo muito positivo seria você começa um trabalho que vai durar por muitos anos. Então é importante você prestar atenção onde você está trabalhando, porque isso pode te segurar por muito tempo. Pode ser algo positivo, né? Se for um lugar, obviamente, que você gosta ou que você. Algo com o qual você se dedica que vai durar por muito tempo. Pode ser algo positivo como isso. Ou aprender uma língua diferente. Meio que não vai ter impedimento em relação a isso. Mas também pode ir pro lado negativo se você começar a fumar, por exemplo, entende? Obviamente não vai ser algo
positivo, você não quer que isso dure para sempre. Então, é importante você prestar atenção no que você está começando em março para só plantar aquilo que você quer realmente colher a longo prazo. Esse é o conselho. Encontrar quem é você de verdade e prestar atenção no que você está fazendo em março, porque é possível que isso dure por muito tempo. Então, se você quer que algo dure por muito tempo, pode ser que seja uma boa ideia começar agora em março, né? E prestar atenção para não cair em armadilhas, né? Acabar não se jogando em questões que você não quer se envolver por muito tempo, não ficar aceitando propostas dos outros se você não quer que isso dure. Simplesmente, principalmente se você sente que existe essa possibilidade disso continuar. Eu acabei de ouvir outro exemplo que é não dar muito lado. Tá, isso aqui é um exemplo bem específico. Quando alguém vier te pedir algum favor ou algo nesse sentido, ou querer ditar como você deve viver a tua vida, se você der muito espaço para isso, isso vai continuar acontecendo. Então, aí, acho que para algumas pessoas isso pode se aplicar. É um problema comum a partir do momento que você dá espaço, né, para esse tipo de pessoa entrar na sua vida, ela vai continuar ali até não poder mais. Então é isso. Tudo que eu tô vendo. Eu acho. Eu espero que tenha feito algum sentido e que você tenha tirado algo benéfico dessa leitura. Tenha te ajudado de alguma forma. Eu vejo vocês então na próxima. Tchau, tchau.